Iniciamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo. Esse é mais um módulo do nosso curso online História da Umbanda. Eu sou Eduardo. Essa série de módulos faz parte da minha formação, licenciatura em Ciências da Religião pela Faculdade Uninter. E esse é o módulo 5 do nosso conteúdo. Mais uma vez explorando livro base desse conteúdo, História da Umbanda, Alexandre Comino, tá? Esse conteúdo específico, não só esse como os outros também, as origens da Umbanda, né? Padrinho Juruá, e agora também nesse módulo, Leal de Souza, deixa eu achar ele aqui, Espiritismo. Leal de Souza, Espiritismo, a Magia, as 7 linhas de Umbanda. Isso aqui é uma literatura básica, tá? Para todos os umbandistas, porque literatura básica, porque foi o primeiro, de fato, escrito em matemática, uma abordagem umbandista, claramente umbandista, até porque o próprio nome já diz, né? É autoexplicativo. Não existe registro de outro livro escrito nessa temática. E como o Leal de Souza ele foi um discípulo direto do Zélio de Moraes, né? Ele conviveu diretamente com o Zélio de Moraes e ele acabou se tornando aí um dos dirigentes de uma das tendas que foi fundada a partir da Ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então ele conviveu muito com o Zélio, ele aprendeu muito conhecimento teórico doutrinário com o Zélio, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Além do Leal de Souza ele já ser um repórter, ele ter ele ser renomado, ele ter a carreira dele, ele andar também pelos locais, inclusive ele tem relatos, né, de sessões aí de macumba carioca que ele frequentou. E tem que ser lido, logicamente, como eu sempre falo, toda vez que o camarada ele for ler, ele tem que ter um filtro de leitura, principalmente porque a literatura da Umbanda, nesse período, né, nesse primeiro período, 1930, 1940, até ali da década de 70, 80, é uma literatura muito conflitante em termos de fundamentos doutrinários, não só de fundamentos doutrinários, como também de própria história e origem de vocábulo, origem da religião. E eu falo isso porque eu senti essa dificuldade quando eu comecei na Umbanda. Eu comecei em 2005, né? Eu senti muita dificuldade. 2005 não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Se tinha, tava no começo. 2005 tava o que? Orkut, MSN, né? ICQ, chama? As plataformas aí de bate-papo aí, de conversa aí. Hoje a coisa se expandiu de uma maneira que, né, qualquer um produz, aqui ó, eu aqui ó, qualquer um produz conteúdo e joga aí para o mundo assistir, beleza? Então eu senti essa dificuldade quando você para ler um WW da Mate Silva, até porque você não tem, hoje é explicado, né, que tem as vertentes, as diversas vertentes, unidade, diversidade. Você entra já entendendo isso, então você já entra com a sua cabeça mais aberta, né, que você vai chegar nos terreiros e você não vai encontrar a mesma ritualística. Mas uns 10, 20 anos atrás isso era uma coisa muito tabu, e gerava muito conflito e briga. Hoje ainda gera, mas acredito eu que seja menos, até porque a informação está aí, muito fácil da pessoa buscar informação. Então quando você for ler esses livros assim mais antigos, né, J. Alves, próprio Tata Tancredo, Procópio, Cândido Emanuel Félix, José Alves,
Enfim, esses livros mais antigos, né, tem que ter muito cuidado na hora que você estiver lendo, né, para você criar um filtro, porque você vai encontrar muita literatura conflitante, tá? Muita literatura conflitante. Eu posso ter confundido os nomes aí, que eu sou péssimo com guarda-nome, tá? Mas concentra na ideia força, que é seja filtro e não esponja. Leia com a mentalidade e a cabeça, ou tente pelo menos, da época, né? De quem escreveu e de quem praticava a religião naquele momento, tá? Antes de eu iniciar aqui, eu vou citar inclusive um exemplo, porque eu falo que os próprios escritores que, né, do passado ajudaram a perpetuar uma cultura, desculpa, de preconceito contra a nossa religião, tá? Deixa eu achar aqui que eu marquei também. Ó, Lourenço Braga, Manuel Zespo, Valdemar L. Bento, João de Freitas, não era José não, era João de Freitas que eu queria falar. Deixa eu achar aqui o camaradinho que eu marquei aqui. Ó, J. Dias Sobrinho, Maria Toledo Palma, Oliveira Magno. Série de escritores. Achei. Esse aqui, esse camarada aqui é o Aloísio Fontinelli, tá? Então, vai vendo. Ó. Cadê? Deixa eu pegar um pedaço aqui. A Umbanda nasceu da Quimbanda. Isto é, a Umbanda foi criada pelo astral superior a fim de combater a Quimbanda. Entende? Ó, outra aqui, ó. A entidade máxima do mal, Lúcifer, o anjo belo. A entidade máxima denomina-se maioral, tendo ainda outros denominativos, tais como Lúcifer, Diabo, Satanás, Capeta, Tinhoso, etc., sendo que nas umbandas é mais conhecido com o seu nome de Exu Rei. Esse aqui é um escritor umbandista, tá? É um escritor umbandista, né? Então o leigo que ele pega um negócio desse aqui e ele lê, camarada que aquela coisa que o católico na época ficava falando, que a religião de matriz africana tinha um pacto com o capeta, que usava o capeta, que o próprio umbandista ajudou a perpetuar isso aí. Porque você vai chegar assim, falar, não, Umbanda não é isso, Umbanda é caridade, Umbanda os Exus trabalham para luz, para o bem, não sei o quê. Aí vai chegar o camarada lá e falar, não, e esse umbandista aqui? Não sou eu que tô falando, é o umbandista que falou, que escreveu, ó, é isso aqui, ó. Pá. Entende? Por isso eu falo, você tem que ler também com filtro, ok? Então, continuando aí, história da Umbanda. Primeiro período de expansão. O que que acontece? O Alexandre Comino, acredito que para facilitar o estudo da história da Umbanda, e também porque a religião, eu já falei isso, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro vídeo, a religião, não só a Umbanda, né? As religiões, elas acompanham as mudanças sociais. Não tem como você afastar um do outro. Isso é inevitável. Ela compõe a sociedade e ela está suscetível às mudanças da sociedade. Em um momento X, pela mentalidade da sociedade, pelo seu nível cultural, intelectual, moral, era lícito você queimar uma pessoa na fogueira acusando de bruxaria. Era lícito.
Então, o conhecimento vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, o conceito de moral vai evoluindo, e aquilo que era lícito, que era válido, aquilo já começa, a sociedade começa a influenciar, né, na manifestação religiosa. Opa, isso aí não é mais. Hoje mesmo você já consegue enxergar a igreja assumindo uns posicionamentos que uns 10, 15 anos atrás você jamais pensaria. Então a religião acompanha as mudanças sociais. Claro que você tem algumas bases, alguns critérios, alguns conceitos doutrinários ou dogmas, dependendo da religião, que são praticamente imutáveis, né? Mas principalmente na forma como se cultua, na ritualística ou no cerimonial, não sei, ocorrem sim mudanças. Ocorrem sim mudanças. E a manifestação religiosa, que ela se mantém, ela não se abre para a mudança, né? Preservando seus valores, preservando sua forma de cultuar o seu sagrado, mas que ela não se abre para as mudanças, a tendência dela é que ela, né, pereça. É que ela pereça. Hoje você já encontra aí, é claro que, né, para os evangélicos mais ortodoxos, isso aí é um sacrilégio, entre aspas. Mas hoje você já encontra igrejas ou pastor evangélico LGBT, então a coisa vai evoluindo. Quando que você, uns 10, 20 anos atrás, você ia imaginar uma situação nesse sentido? Entende? Então a sociedade ela evolui e as religiões elas estão suscetíveis às mudanças junto com a sua sociedade. Então Alexandre Comini ele divide os períodos no que ele chama de ondas, né? 4 ondas. E ele vai colocando essas datas, né? Data tal, ano tal é a primeira onda, ano tal, segunda onda. Ele vai dividindo em períodos, né? E dentro desses períodos ele vai explicando os acontecimentos, os fatos, as influências, as superações que a religião passou dentro daquele período específico, tá? Aqui eu denominei de períodos de expansão, né? Mas quando vocês forem ler aqui no livro do Alexandre, que na realidade é a mesma coisa, tá? Eu só alterei a nomenclatura. Vocês vão ver aqui na página 136, que é quando ele começa a falar sobre os períodos de expansão, tá? Pode ver aqui, ó, meu livro aqui tá anotações, está grifado, página 136, tá? Então ele divide ele fala aqui, ó, períodos de expansão umbandista. Vamos usar um conceito de onda para descrever algumas fases do movimento umbandista. Falar em ondas é falar de novos movimentos dentro de um mesmo segmento. Uma onda não anula a outra. Uma não termina exatamente onde a outra acaba. São fluxos e refluxos de novas tendências na mesma Umbanda. É parecido com o conceito de gerações, né? Aí ele fala que sobre Lisias Nogueira Negrão, né? Que em sua tese dividiu a Umbanda em 12 períodos, apresentando um importante estudo da Umbanda Paulista, que vai de 1929 a 1928, publicado com o título Entre a Cruz e a Encruzilhada. Seu trabalho é o resultado de mais de 2 décadas de interesse pela Umbanda, com levantamentos de dados de 14 mil tendas de Umbanda junto a cartórios, além de entrevistas e visitas aos templos de Umbanda. Ok? Então, objetivos. Deixa eu afastar aqui. Objetivos. Então, identificar a divisão da Umbanda, feito por Alexandre Comino.
explorar os eventos que marcam o primeiro período de expansão bandista, caracterizar como ocorriam algumas perseguições no primeiro período de expansão e citar um pouquinho sobre a médium Gabriela Dionísio Soares. Então, para alcançar esses objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. Então, vamos falar um pouquinho dos períodos de expansão. O primeiro período de expansão, algumas formas de perseguição no primeiro período e falar um pouquinho sobre a Gabriela Dionísio Soares e uma breve conclusão. Então, toda a história possui um marco inicial que serve de partida para que sua trajetória seja contada com a maior fidelidade possível. Neste módulo, apresentaremos o primeiro período de expansão da Umbanda, que é marcado pela sua anunciação e posterior ampliação com a fundação de 7 tendas por ordem do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, o primeiro período ele é bem delimitado, né? Ele começa com a anunciação, que a gente viu no módulo anterior, e termina com, né, o início da expansão das tendas fundadas aí pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, pesquisador, médium, bacharel em ciência da religião, Alexandre Comino, em seu livro História da Umbanda, utilizando como base artigos e textos de Arthur Ramos, Lisias Nogueira Negrão, que é esse camarada do Entre a Cruz e a Encruzilhada, J. Alves de Oliveira, Léo de Souza, entre outros, divide a história da religião umbandista em 4 períodos, foi o que eu falei, né? Que ele denomina como ondas, como eu li no trecho ali do livro dele. Então, a primeira onda, ela vai de 1908 a 1928, né? Só corrigindo, né? Eu falei que terminava com a expansão. Na realidade, a expansão começa em 1918, tá? Então, 10 anos antes. Mas deu para entender mais ou menos o que eu quis ilustrar. Que seria o nascimento da Umbanda, propriamente dito, a anunciação por parte do Caboclo das 7 Encruzilhadas, os primeiros fundamentos que aí ele ia passar para a casa dele, a expansão da TENSP através das 7 tendas e tal. Depois ele vem com a segunda onda, que é de 1929 até 1944, né, que pega aí aquele final da República Velha, pega um pouquinho mais de perseguição, pega um pouquinho aí de endurecimento com relação aí às práticas religiosas. Tem em 41 ali o primeiro congresso de espiritismo de Umbanda, tem em 39 ali a criação, fundação da Federação Espírita ou Espiritista de Umbanda do Brasil, tá? A terceira onda, que vai de 45, na realidade eu botei até 90, mas lá, se eu não me engano, é até 80, porque ele tem um entre períodos, né? Que vai de 80 a 90, ocorre um esvaziamento ou uma... Né? A Umbanda começa a perder um pouco de força e ao mesmo tempo que ela perde força, começa a ascender, a subir aí o segmento neopentecostal, né? Com o Edir Macedo comprando a Record ali no final da década de 80, aumento de programa de televisão, né? de cunho evangélico, rádio, jornal, revista, etc. E a quarta onda, que é de 90 até os dias atuais, né? Que vem pegando todo esse desenvolvimento tecnológico, o advento da internet, mídias sociais, Rubens Saraceni, enfim, tá? Então, são 4 períodos bem divididos para a gente poder entender e captar como que a Umbanda se desenvolveu e amadureceu ao longo desse tempo aí, tá? Então, esse daí é o livro, que é a base do nosso conteúdo aqui, dos nossos módulos. À esquerda é esse que eu sempre mostro para vocês aqui todo o vídeo. É a versão antiga, né, do livro, e esse à direita é a versão atualizada. Eu acredito que não tenha uma versão mais atualizada que essa daí seja a versão mais atualizada, tá? A capinha ficou legal, né? Então essa divisão é muito importante, já que as religiões, como partes constituintes da sociedade, acompanham todas as suas transformações, sendo cada fase determinante para os rumos que a Umbanda seguiria. Então é a tecla que a gente está sempre batendo. A Umbanda ela foi crescendo, se expandindo e acompanhando a evolução da sociedade. E a maior prova disso, né, é o que a gente vê o movimento umbandista, principalmente os mais jovens, que a gente vê hoje nas mídias sociais.
A gente vê dezenas de páginas no Facebook, de perfis no Instagram, de canais no YouTube, pessoal produzindo conteúdo, pessoal dando curso EAD, dando curso presencial, aumentando a denominação templo-escola, né? Colégios de magia também. Então a coisa ela se expandiu, né? De acordo com a sociedade, porque essa revolução tecnológica, né? Com a internet diminuindo distâncias, facilitando a disseminação de conhecimento, e a Umbanda evolui junto com isso, como ela evoluiu nos outros períodos de outras formas, né? Como ela pôde evoluir e se manter viva, sobreviver, ela se manteve, ela fez. E é o que está acontecendo hoje com essa revolução tecnológica. A primeira onda se inicia com a anunciação no plano físico da religião, né? A gente sempre está falando. A gente fala anunciação porque entende-se, né? Não todos, não sei também, não posso falar por todos, mas grande parte tem esse entendimento que as religiões, sejam elas, né, de que viés possua, ela é primeiro criada num plano superior, num plano espiritual, e depois ela é anunciada num plano material. Inclusive, se você for ver a história aí da igreja, né? Ela foi anunciada por Deus aí para Moisés, que ele vem com as leis, os mandamentos, não sei o que. Então existe uma estrutura no plano espiritual primeiro que ela se reflete no plano material. Então ela é anunciada no plano material. Essa fase é muito importante, pois destacava-se o que pode ser entendido como Umbanda primitiva. O que a gente pode entender como Umbanda primitiva? É uma Umbanda mais, entre aspas, né, pé no chão, porque não tinha uma base doutrinária definida, você não tinha uma bibliografia, você não tinha uma fonte de pesquisa. Então a Umbanda que você praticava era uma Umbanda que você sentia, né, suas vibrações, energia, sua fé e orientação dos guias e mentores incorporados. Era isso. Então era uma Umbanda mais que o pessoal fala pé no chão mesmo. Hoje não, hoje você tem alguma dúvida, você consegue pesquisar 2, 3, 4 fontes na internet, comparar informações, fazer um juízo de valor, o que naquela época era inexistente. O que o pai de santo, a mãe de santo fala ali é lei, entende? É o conhecimento da religião. Então, se o pai de santo falar que para você provar que tem que estar incorporado, você tem que comer caco de vidro, o pessoal ia botar a garrafa na boca e ia mastigar, pô. Entende o nível da coisa? Então, era uma Umbanda mais do sentir do que do entender. Hoje, até o Alexandre ele faz uma menção aqui ao Adriano Camargo no livro, porque existe um senso comum, né? Que você chega nas religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé e tal, pelo amor ou pela dor, né? Ou porque você gosta muito, você vai, sente, gosta, quer participar, quer estar ali, ou porque você chegou com um problema e tal, chegou doente, não doente fisicamente, pode ser também, mas doente da alma, doente psicológico, sei lá. E aquela religião, aquela casa, aquela agremiação específica ali fizeram algo de positivo na sua vida. Então esse é um consenso geral, né? E o Alexandre ele fala que o Adriano Camargo ele cita, né, que existe nessa nova geração bandista existe uma nova forma de você chegar à religião, que é pelo conhecimento, né? Então são 3 linhas, né, pelas quais você pode chegar até a Umbanda: pelo amor, pela dor ou pelo conhecimento. E hoje isso é um fato. Isso é um fato, porque muitas pessoas chegam a Umbanda porque fica naquela curiosidade, né? Porque tem muita informação desencontrada, o que é, o que não é, aí começa a pesquisar, entender, e hoje tem muito conhecimento de qualidade, não que naquela época não tinha, né? Só que hoje a forma de você chegar do conhecimento, chegar até você é muito mais fácil, mais prática. Hoje eu tenho grupos de WhatsApp aqui de compartilhamento de PDF que o celular não cabe tanto PDF, tanto material para ler. E eu não consigo. Eu tenho muito material aqui e não li nem metade ainda, não li nem um terço ainda do material que eu tenho aqui.
Entende? Então a pessoa ela vai lendo, vai gostando, vai comparando autores, comparando doutrinas e vai se apaixonando por aquilo e acaba chegando também pela via do conhecimento, tá? Então não existiam literaturas específicas ou padronizações doutrinárias, como eu falei, até por força de lei também, por perseguição estatal ou policial, enfim. Todo o conhecimento era empírico, né? Era um conhecimento prático, oral, e esse conhecimento oral já é uma herança do candomblé, do africanismo de fato, né? Dessa figura do pai, da mãe, que centraliza ali o conhecimento, que passa o conhecimento para os seus filhos na medida que ele entende que eles estão no ponto de empregar positivamente aquele conhecimento. Sendo as formas de se conduzir as sessões nos templos, casas e leis, etc., determinadas pelas entidades chefes de cada terreiro e por seus dirigentes, né? A chefia espiritual, chefia material. Então, era ali que estava determinado como tinha que ser. Então, se o dirigente quisesse confeccionar uma apostila e falar como que deveriam ser os ritos e aquela casa ali tinha autonomia de... Até porque nesse período aqui a gente ainda não tinha federações, né? Associações e pelo menos não registradas, né? Se alguém souber, eu posso estar enganado, lógico, mas se alguém souber de associações de fato umbandistas antes de 39, então o pessoal bota aqui no comentário aqui que eu vou ficar muito agradecido. É mais uma coisa que eu aprendo. Então era difícil de fato, não tinha unidade doutrinária, né? Você tinha o pessoal que vinha do Kardec, e o Kardec ele sempre ele teve essa base de estudo, né? De prova e aplicar, provar, comparar, desse estudo metodológico aí, vamos colocar dessa forma, que acabou influenciando algumas casas umbandistas, né? Então, como você já tem um estudo todo sistematizado, organizado, falando sobre o mundo espiritual, atuação do espírito, transmissão de fluidos, etc. Então, não vou inventar a roda de novo, né? Pega isso aqui que já está aqui e vamos adaptar para a nossa realidade. E esse movimento aí, esse fenômeno até fica conhecido por alguns autores como empretecimento da religião, da cultura europeia, né? Porque esses ritos, fundamentos, doutrinas, etc., católicos, espíritas e hindus, são pegos, incorporados, né, na religião, na forma de enxergar do umbandista, do candomblecista, enfim. Então a primeira obra de fato explícita com nome Umbanda, né, foi publicada em 1933 pelo escritor, jornalista Léo de Souza, né, que se chamava O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. E é a primeira vez, né, historicamente também, que esse termo, Sete Linhas de Umbanda, é explorado. Até quando o Alexandre está falando sobre sete linhas aqui, ele vai citando alguns modelos, e tem também um livro Teologia, acho que é Teologia de Umbanda, do Ademir Barbosa Júnior, que ele vem falando sobre sete linhas de Umbanda também. Ele vem citando diversas interpretações de sete linhas, de Léo de Souza até Rubens Saraceni, tá? Porque de fato a primeira vez que se tem registrado o uso desse termo é na obra do Léo de Souza. Então a Umbanda, durante a primeira onda, concentrou-se no Rio de Janeiro. Isso se dá pela capacidade de locomoção entre os estados na época ser precária, bem como a disseminação do conhecimento, o que hoje é facilitado pela internet. E também porque Rio de Janeiro era a capital, né? Foi muito tempo capital do país, e a gente sabe que o comportamento a capital ela é centro, né? Polo inovador. As novidades pipocam ali, né? E pelo menos
Hoje eu não sei se é tanto assim, apesar da gente ver influências de capitais de outros países na cultura mundial, mas naquela época isso era muito importante e esses costumes que eram vistos, né, na capital, a pessoa acabava interpretando como algo não mais elevado, mas socialmente superior, né? Vamos colocar dessa forma. O pessoal achava, estão praticando isso lá na capital. Então o pessoal já achava que era algo, o pessoal da capital está mais evoluído. Então essa é a tendência a ser seguida, né? Então ela foi anunciada ali, ela se concentrou ali e dali ela foi expandindo e contagiando e influenciando os outros estados, né? Do Rio de Janeiro, acredito, né, pelo que eu leio pelo menos, São Paulo, né, começou também uma expansão bastante considerável e o movimento umbandista em São Paulo é muito forte, apesar de o censo, a gente tem um censo de 2010 que fala sobre as religiões e tal, e concentração de religiões por estado. É o estado mais umbandista do Brasil, por incrível que pareça, autodeclarado, né? Umbandista, onde tem mais cidade, com maior número de umbandista, é o Rio Grande do Sul. Tem mais umbandista declarado no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Tá? Então, né? Para a gente entender como é que a coisa funciona. Então ela se concentrou no Rio de Janeiro num primeiro momento. Na Bahia, na época, pelo menos, acredito que prevaleciam aí os candomblés, né? No Rio Grande do Sul começou aí pela expansão do que é conhecido como batuque. E São Paulo, a Umbanda, ela ficou forte também e eu acredito que São Paulo, pelo menos pelo que eu leio aqui da obra do Alexandre, foi o estado que criou o maior número de associações aí, agremiações, federações umbandistas, que é muita federação. É muita federação. E essas federações aí, elas são conhecidas nacionalmente e tem muita influência na política, conceitos doutrinários umbandistas aí, não só no passado como hoje também, né? FUG ABC, SOCESP, né? Tem um monte de associações, agremiações aí que tem o seu lugar na história da Umbanda, tá? Até 1918, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade era a única agremiação que vinha da doutrina base. A partir desse ano, por determinação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, 7 outras tendas foram criadas. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui o 130. Não, tá aqui não. Acho que tá no Padrinho Juruá. No livro do Léo de Souza, ele fala um pouco sobre isso, tá? Na página 69, fala aqui, ó, as tendas, cadê? As tendas do Caboclo das Sete Encruzilhadas, 69. Então ele fala o seguinte aqui, ó. O Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou e dirige 4 tendas de Nossa Senhora da Piedade. A Matriz em Neves, subúrbio de Niterói, encravado no município de São Gonçalo. A de Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e Nossa Senhora da Guia na capital federal, que era no Rio de Janeiro aí no caso. Além de outras no interior do estado. O processo de fundação dessas tendas foi o seguinte. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é vulgarmente conhecido como o chefe, quer pelos seus auxiliares da terra, quer pelos do espaço, escolheu para o seu médium o filho de um espírita e, por intermédio dos dois, agremiou os elementos necessários à constituição da tenda Nossa Senhora da Piedade. 10 ou 12 anos depois,
com o contingente dessa tenda, da TENSP, e incumbiu a senhora Gabriela Dionísio Soares de fundar com o caboclo Sapoeba a tenda espírita Nossa Senhora da Conceição. E quando a nova instituição começou a funcionar normalmente, encarregou o Dr. José Meirelles, antigo agente da Municipalidade Carioca e deputado do Distrito Federal, e os espíritos de Pai Francisco e Pai Jobá, com o auxílio de 2 assistentes, da criação da Tenda São Pedro. Mais tarde ainda, com o Dr. José Meirelles e o caboclo Jaguaribe, receberam a incumbência de organizar com os egressos da Tenda do Pescador a Tenda Nossa Senhora da Guia. Então, por isso que eu falo que é importante ler esse livro. Tem muito da história da Umbanda com um camarada que conviveu com o Zélio de Moraes, tá? Esse livro do Padrinho Jurá também vem falando um bocado sobre a fundação das tendas. Então, Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, né, Durval de Souza, Tenda Nossa Senhora da Conceição, Gabriela Dionísio Soares, posteriormente por Léo de Souza, porque ela teve alguns problemas de saúde. Tenda Santa Bárbara, dirigida por João Aguiar. Tenda São Pedro, dirigida por José Meirelles. Tenda Oxalá, dirigida por Paulo Lavoie. E Tenda São Jorge, emblemática Tenda São Jorge, né? Primeira a utilizar os atabaques aí nos seus cultos, por João Severino Ramos, que já falamos dele aí no conteúdo anterior. Então, além das 7 tendas determinadas aí pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, Zélio também ajudou outras tendas e centros que praticavam a Umbanda e colaborava, inclusive, financeiramente para a manutenção das mesmas. Naquele capítulo que a gente estudou um pouquinho sobre a figura do Zélio, a gente viu que ele era um camarada muito aberto ao auxílio, né? Sempre disposto a auxiliar o próximo. E essa daqui é mais uma demonstração de que até financeiramente ele ajudou a abrir e manter outras tendas de Umbanda, tá? Cumpriu com louvor aí a missão dele na Terra. Então, partindo do exposto, fica fácil entender como possuímos hoje diversas formas de se fazer a Umbanda, né? Então, vamos tentar raciocinar em como funcionava o processo. Não tinha federação, não tinha associação, não tinha unidade doutrinária. Então, começou com a TENSP, as outras tendas foram fundadas, e o que acontece? Como você não tem um órgão regulador, ou um livro código, um livro base que determina o que pode e o que não pode ser feito, e como tanto o Zélio quanto o Caboclo das 7 Encruzilhadas sempre respeitaram essa autonomia dos dirigentes e dos guias espirituais dos terreiros, eles não influenciaram na forma como a Umbanda era praticada. Quando o médium ele era pronto, entre aspas, ou preparado, entre aspas, e ele decidia sair daquela casa, ele fundava a agremiação e dava àquela agremiação nova ali as suas características pessoais. Hoje a gente até brinca que, como é que é? A panela é minha? Não, cada um com a sua panela. É alguma coisa de panela aí. O cara mexe a panela aí, um negócio desse aí, né? É para demonstrar que as casas, por mais que às vezes elas venham da mesma base, da mesma raiz, elas vão ter algumas diferenças aí que vão ser por nível cultural do dirigente, ou pelo nível intelectual, ou não sei também, às vezes o camarada ele vem de uma raiz mais kardecista e ele tem essa coisa de retornar a uma origem africanista. Então, se na casa dele tinha um santo católico no Gongá, se ele for abrir a casa dele, ele vai botar algo mais próximo aí da origem africana. Então, você sempre vai encontrar, nem que seja, nunca vai ser 100% igual, muito difícil ser 100% igual. Até porque a tendência é sempre evoluir, né? Mas a tendência é sempre, quando você está numa casa e você vê uma prática, um comportamento
O que você não aprova, a tendência é que se você se tornar um dirigente, um chefe de terreiro, é que aquela prática ali você não adote. Esse é o normal, natural. Lembrando sempre do conceito que a gente tem de unidade e diversidade, tá? Então a tenda, centro, ilha, etc., era criada, os médiuns eram preparados, alguns permaneciam em suas casas. O camarada ele passou por todas as etapas de iniciação e não tem missão mediúnica, ou não tem vontade, ou não tem, sabe, não é uma característica e não quer abrir casa, ele quer ficar ali trabalhando com o guia dele, com o mentor dele, sem maiores estresses. E ele fica ali até a missão dele acabar, que não tem problema nenhum também. Ninguém tem obrigação de ser dirigente, de abrir casa, não, tá? Até inclusive no livro ali da Sueli Caldas Schubert, que ela fala, o livro é Dimensões Espirituais da Casa Espírita, e ela fala um pouquinho sobre pactos assumidos antes da encarnação, né? E ela fala que os pactos, os contratos entre aspas, que foram, né, os acordos que foram firmados antes da encarnação, não existe esse troço de você tem que cumprir, senão você vai... Não, alguns acordos, se você não quiser cumprir, você revoga, entre aspas, né? Revoga, né? E aí quando você fizer o seu desencarne aí você se entende lá. Se aquilo ali era algo para que você alcançasse um grau X de evolução e você não quis cumprir nessa vida, então você, quando desencarnar, você conversa, entende-se lá e enfim. Mas tem esse entendimento, né? Eu não posso conceber, dentro de uma espiritualidade universalista, dentro de um Deus supremo que teoricamente, né? Porque a gente não consegue compreender a figura, né, de Deus em toda a sua plenitude, mas que teoricamente é amor, que o camarada ele vai me dar martelada porque eu tinha me comprometido a ser dirigente e agora eu não quero ser mais, pelas circunstâncias terrenas, né? Não acredito que eu vou ficar ali tomando martelado o resto da... Não, é vida que segue. É vida que segue, né? Logicamente, se aquilo ali era algo de reajuste, né, de resgate kármico, você vai ter que recuperar isso aí em uma outra fase da tua existência. Então é algo que você não tem como correr, né? Mas essa cultura do medo não pode imperar no nosso meio. Não, você tem que fazer isso, senão não existe cultura do medo. Isso aí a espiritualidade como eu cultuo, eu não consigo conceber dessa forma, tá? Mas isso aí já dizia o pagode lá, né? Cada um na sua onda, cada um na sua prancha, né? Então, essa é a minha visão, né? Os médios eram preparados, alguns permaneciam em suas casas, realizando sua atividade mediúnica, outros partiam criando suas próprias agremiações, que aí começa a acontecer essa diversidade doutrinária. Então, o Zélio ensinava X, o Durval ensinava Y. O Eduardo, que veio do Durval, que aprendeu Y, vai ensinar Z lá para o Joãozinho. Então a coisa ela vai, né? Ela vai ter algo de raiz, mas ela vai se desfigurando, né? Diz Alexandre Comini em seu livro na página 137. A nova religião crescia a passos largos, sem um corpo doutrinário, codificação ou instituição que centralizasse ou organizasse sua forma de apresentação à sociedade. Então ele deixa bem claro aqui, ó, corpo doutrinário, falta corpo doutrinário. Você não tem quem diga o que é e o que não é Umbanda,
você não tem um livro código que fala o que você pode ou o que você não pode fazer. Então isso aí, além de gerar uma confusão nos adeptos, né, nos fiéis, também gera uma confusão em quem está de fora e está assistindo aquilo ali. Falou, ué, vamos pensar com a cabeça do pessoal da época, tá? O pessoal não tinha Google, então era só no olhômetro. Ué, eu fui na tenda do Zélio ali, os caras estavam fazendo psicografia. Agora eu vim aqui na tenda do Eduardo, ele tá passando a faca aqui no pescoço do galo aqui. Ué, entende? Isso gerava também uma confusão para quem tá de fora. Existe um lado positivo nisso aí. Se você tivesse de fato um corpo doutrinário, uma instituição centralizadora, ia ser muito mais fácil para o Estado combater a Umbanda. Porque ele ia bater o olho, ele já ia saber o que era e já ataca isso porque ia ter uma forma constituída. Quando você não tem forma e você não tem corpo doutrinário, você não tem ninguém tomando conta daquilo ali, cada um, né, mexendo na sua panela, o Estado chega para não, eu vim aqui para fechar, não, aqui é espiritismo, ó. E ó, Kardec. Aí chega, não, aqui não, aqui não. O camarada ele não sabe o que ele vai combater. Ele não sabe que porque cada um se manifesta de uma forma. Então acaba essa diversidade sendo também uma ferramenta de sobrevivência do movimento religioso, ok? Então hoje possuímos um entendimento de unidade e diversidade umbandista. Eu comecei a ter esse entendimento também com o Alexandre, né? Eu já entendia que tinham formas diferentes de se praticar Umbanda, mas esse termo unidade e diversidade eu incorporei de fato no livro dele lá eu sempre cito aí Umbanda e Umbandista, que é um livro que eu gosto bastante, inclusive tá com a minha irmã emprestado, vamos devolver, tá? Vamos devolver, hein? A gente empresta, mas é para voltar o livro. Porém, quando nos propusermos a entender a trajetória da religião, temos que raciocinar com a mentalidade da sociedade da época. Pense, você chega no terreiro dirigido por Zélio, fundador, né, anunciador, acompanha toda a realização dos trabalhos, porém você chega lá no terreiro do Eduardo e é completamente, não tem mesa, o pessoal tá com cada um uma roupa com uma cor. E como é que funciona isso aí? Entende? Então o leigo, o que está de fora, ele fica meio confuso, tá? Apesar disso, nunca houve por parte do Zélio, né, ou do Caboclo das Sete Encruzilhadas, qualquer gerência na casa dos outros. Então, lembra que a gente falou que ele ajudou várias casas, ajudou a fundar várias casas, ajudou a manter financeiramente várias casas? Então ele frequentava várias casas. E mesmo ele tendo essa autoridade moral, vamos colocar dessa forma, já que ele anunciou e expandiu, difundiu, ele nunca meteu o dedo na panela dos outros dizendo que estava faltando tempero ou que estava com tempero demais. Entende? Ele sempre chegou humilde, fez o que tinha que fazer e se retirou. Isso é grandeza moral. Hoje tu posta um vídeo na internet ali, vem um monte de jogar pedra aqui e fala um monte de besteira. Entende? Aquilo ali é um modelo de comportamento a ser seguido. Vai lá, entra, humilde, faz o que tem que fazer, pede sua licença, agradece, se retira. A forma como aquele indivíduo ali está praticando a Umbanda dele não vai alterar minha vida. Para ele está sendo muito positivo, a vida dele está prosperando, os filhos de santo dele estão prosperando, ele está feliz, está todo mundo feliz, todo mundo se resolvendo. Não influencia em nada a minha vida. Por que eu tenho que ficar tacando pedra nos outros, na forma que o outro pratica o sagrado? Eu tenho que me preocupar com o meu sagrado, como eu cultuo, pratico o meu sagrado. Né? Então é um modelo a ser seguido. O cara tinha autoridade moral para cobrar ou para determinar o que era e o que não era, nunca o fez, nem ele, nem o seu sete, tá? Então Alexandre afirma que esse fato geraria no futuro um estigma
e uma necessidade por identidade e unidade doutrinária. Eu já acredito que as coisas, tudo tem um tempo para acontecer, né? Tudo tem um tempo para acontecer. E para que a religião conseguisse sobreviver nesse momento, essa desordem doutrinária, entre aspas, ela se fazia necessária. Até se você for ler Sun Tzu aí, uma das diretrizes do Sun Tzu para você ser vitorioso no combate conheça seu inimigo. Se você conhece seu inimigo, você sabe os pontos fracos, né, do seu inimigo, e você sabe como você vai atacar para destruir o seu inimigo. Se você não conhece seu inimigo, você não tem como destruir seu inimigo. Então eles não conheciam, eles não sabiam como que era Umbanda, como é Umbanda, como que se pratica, é assim, é essa. Não, porque tinham várias formas de se praticar. Entende? A ritualística era diversa, a interpretação era diversa, a forma de culto era diversa. Então hoje que você já tem uma liberdade maior, você tem uma legislação que te protege. Hoje sim você pode, né? Ainda assim eu acho que, mas é opinião pessoal, né? Que essa diversidade que é o que expande o movimento, que é o que está fazendo o movimento durar tantos anos, que é o que faz o movimento estar em outros países. Você pode ter escolas, como você tem muitas escolas hoje, né? Você pode ter escolas. Ó, esse pessoal segue essa vertente, esse pessoal segue essa vertente, esse pessoal segue a vertente X. Uns praticam a Umbanda do Adérito, outros praticam a Umbanda do Alan Barbieri, outros praticam a Umbanda do Rubens Saraceni, outros praticam a Umbanda do Márcio Caim. Ok. Tá feliz? Tá se conectando com o teu sagrado? Tua vida tá dando certo? Apesar dos altos e baixos? Que é normal na vida de todo mundo? Ó. Entende? No livro A Magia, o Espiritismo e as Sete Linhas de Umbanda, Léo de Souza afirma: até o chefe, quando baixa e incorpora em qualquer das tendas, não se investe na direção dos trabalhos, mantendo o prestígio de seus delegados. Então, ele não chega ali, o Zélio incorpora o seu sete, e o seu sete não, a partir de agora eu comando os trabalhos. Não. É humildade em pessoa. Ah, quem tá aqui é o seu Tupinambá? Não, quem dirige o trabalho aí é seu Tupinambá. Eu aqui sou só um contribuinte. Só contribuo para os trabalhos. Entende? Por isso que eu falo, um modelo a ser seguido. Tal exposição deixa bem claro em como tanto o dirigente no plano material quanto o guia-chefe no plano espiritual respeitavam a autonomia e a direção das casas. No livro As Origens da Umbanda, no volume 1, que é esse que eu sempre mostro aqui nos vídeos, o Padrinho Jurá traz o seguinte texto: o Caboclo das Sete Cruzilhadas institui a Umbanda como religião e normatizou-a com preceitos simples, mas que teriam que serem seguidos à risca. A partir da fundação da Umbanda, muitos umbandistas derivaram das práticas originais, criando o que chamamos de modalidades de Umbanda. Hoje a gente chama de vertente, unidade, diversidade, enfim. Se essas modalidades de Umbanda, mesmo não seguindo todas as linhas mestras do instituidor, estiverem praticando a caridade desmedida, a compaixão, fé, amor, humildade, desprendimento, desapego, perdão e perseverança, estão no caminho certo, mas estariam mais seguros seguindo as linhas mestras do Criador. Então, é muito fácil você entender essa colocação dele aí, né? Enquanto ela estiver seguindo o objetivo síntese, qual que é o objetivo síntese do movimento religioso umbandista? Manifestação do espírito para a prática da caridade. Objetivo síntese. Enquanto estiver nessa linha aí, por mais que tenha divergência doutrinária e ritualística, é Umbanda e vai estar recebendo auxílio e assistência do plano espiritual, ok? Então, o Padrinho Jurá expõe ainda o fato de que aqueles que ajudaram Zélio na estruturação inicial do culto
já desencarnaram. Esse material é antigo, tá? Não deixando, infelizmente, documentado todos os detalhes da sua trajetória. Esse aqui é um fato que a gente lamenta bastante, porque hoje gera muita discussão, muita dúvida, muita indagação que acaba sendo mais contraproducente do que auxiliando a religião em alguma coisa, né? Cria mais conflito do que une o movimento. E muita das coisas que a gente enfrenta a nível de preconceito e intolerância é porque um bandista não consegue se unir, cara. Um bandista briga com outro umbandista, quer impor sua vertente para outro umbandista, que briga com candomblessista, que briga com Isais, entende? Você não consegue unir a comunidade, não consegue respeitar a prática do outro. Então, se você não consegue respeitar a prática do seu irmão dentro das religiões de matriz africana, mesmo você não concordando, como é que você vai querer que o externo respeite a tua prática? É meio incoerente, né? Então, dessa forma, a história do movimento umbandista no Brasil é repleta de brechas e desencontros de informações, que deixam lacunas e possibilitam diversas interpretações para aqueles que se predispõem a traçar uma linha temporal. É o que eu sempre falo, os relatos têm diversas divergências, tanto de relato quanto de data, quanto de figuras históricas, tá? E isso é normal à medida que forem surgindo mais pesquisadores, mais estudiosos da história da religião e pesquisando de fato, buscando material, buscando artigo de jornal, texto, gravações e cavando isso aí de fato, aí as respostas vão começando a aparecer. E a tristeza que a gente tem é que muita coisa foi perdida pelo próprio tempo, né? Muita coisa foi rasgada, queimada e enfim. O que é uma grande perda aí para registro histórico, né? Da Umbanda. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a Mirim, né? Outro fator que se destaca nesse primeiro período é a fundação da Tenda Mirim, tá? Que foi fundada em 13 de outubro de 24. A gente já viu no conteúdo anterior aí que, né, foi encontrado um fragmento onde o Benjamin falava que ele tinha passado pela tenda do Zélio, se desenvolvido e tal, que é um fator importante também a ser considerado, tá? Sua sede original foi um imóvel na Rua Bela, que é ali em São Cristóvão, perto da feira nordestina ali. Hoje a matriz funciona na Avenida Marechal Rondon, número 597. Não tem erro, é bem na curva ali, próximo da curva ali, chegando na Mangueira. Chegando na Mangueira, chegando no acho que é um hospital ali, uma concessionária, nem sei se tem mais aquela concessionária ali. Mas é um templo grande, não tem como você errar, é bem na curva ali. De acordo com as informações em sua página oficial na internet, a Tenda Espírita Mirim conta com 6 filiais no estado do Rio de Janeiro, totalizando 13 filiais oficiais, e possui também filiais dos Estados Unidos, Reino Unido e Portugal. Esse dado aqui eu peguei na internet, na página da Mirim na internet, porém eu não sei se aquele site que eu vi lá está desatualizado, tá? Leonardo Cunha, que é o bisneto do Zélio de Moraes e o dirigente da TENSP, em uma de suas diversas entrevistas, nos revela o seguinte: se vocês forem investigar, vocês vão ver a polícia e a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, mas numa outra base, nunca numa base de medo. Até porque muitas das pessoas que frequentavam essa casa foram delegados, foram oficiais de polícia, oficiais do exército, como meu outro avô, que chegou a ser general do exército. Essa é uma informação que eu sempre trago, e eu já falei no conteúdo anterior, porque normalmente é relatado só o lado do exército ou polícia como ferramenta estatal de repressão, né? Só que poucos são os autores, e raros eu vejo os autores, que retratam essas figuras como praticantes e contribuintes ou contribuidores dessa expansão umbandista. Tá? A gente tem muito policial e militar que foram
eram bandistas e contribuíram ativamente para a manutenção do movimento umbandista, tá? Teve perseguição? Teve. A gente nega a perseguição? Não. A gente nega exército e polícia como ferramenta, aparato estatal de perseguição de religião de matriz africana? Não. Mas, tem sempre o mais, né? Mas, e essa parte do mais, normalmente ela não é contada, tá? Essa informação veio complementar outros relatos que contam que Zélia era procurado por autoridades policiais para a cura de enfermos. Entenderemos então que, pelo menos de 1908 a 1920, por mais que não possuísse um entendimento ou aprovação da sociedade, o poder público começa a perseguir de fato a Umbanda no governo de Washington Luiz, se estendendo até o governo Vargas. Em 1920, na Rua da Relação número 40, sediou-se o Departamento de Ordem Pública e Social, o DOPS, onde muitos foram presos, interrogados, alguns torturados, inclusive por motivo de suas práticas religiosas, né? Acredito que o DOPS aí, ele é de conhecimento geral, né? A gente vê muito falar do DOPS aí quando a gente está estudando regime militar, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Ali também funcionou o antigo Museu da Polícia, onde muitos objetos de culto, como imagem, vela, guias, entre outros, ficaram armazenados como provas de ilícito. Recentemente, não sei se esse ano ou ano passado, a gente conseguiu uma grande vitória aí, que foi a restituição de um acervo aí de objetos de culto, de rito, que foram devolvidos, né, estavam no Museu da Polícia e foram devolvidos, né, para uma representante aí de religiões de matriz africana, né? Isso é uma grande vitória e é uma forma de luta, de fato, né? De afirmação, porque hoje a gente tem leis que protegem as nossas práticas, então não é possível que continue ainda objeto de culto guardado em um museu como prova de crime. Ele tem que ser restituído. Quer guardar no museu? Guarde sim num museu né, que retrate a trajetória das religiões de matriz africana, ou no Museu do Negro, né, que tem ali no Rio de Janeiro, ali perto da Praça 15. Praça 15 ali? Acho que é Praça 15, Carioca. É ali pelo centro da cidade. Entendeu? Então, quer que fique armazenado no museu? Então, ceda para um museu de fato, né? Não fique perpetuando aquela agressão, né, que os nossos antepassados sofreram. Em 1927 foi aprovada a Lei Celerada, né, que tinha como objetivo principal combater o que era conhecido como delitos ideológicos. Então, na prática, o Brasil, acho que desde sempre, né, a gente está sempre mergulhado nesses conflitos político-ideológicos. E nesse período aí estava acontecendo uma luta, né, direitos trabalhistas, patrão, empregado, um movimento de esquerda, e foi criada essa lei aí para reprimir qualquer manifestação de cunho contrário às medidas do governo que viessem a ameaçar os privilégios ou os direitos, né, dos patrões, tá? Então a referida lei tornava crime, crime, qualquer evento, reunião ou associação que incitasse a revolta entre empregados e patrões. Então, qualquer reunião, se eu quiser taxar aquela reunião ali que estão se reunindo para tramar contra o patrão, não tinha muita legislação de amparo, recurso, direitos humanos, não tinha muito, né? A gente tem que entender, ler, raciocinar com a mentalidade da época. Ela dava ao Estado o poder de fechar indeterminadamente qualquer agremiação que representasse ameaça à ordem pública. Então, como a gente já viu anteriormente, esse conceito de ameaça à ordem pública, manutenção da ordem pública, ele é muito subjetivo, né? O que é ameaça à ordem pública? É o que o governo determinar que é ameaça à ordem pública, tá? Então, muito terreiro, inclusive, foi alvo de ação sob pretexto de manutenção da ordem pública, né, naquele período lá. Ela também autorizava a censura de quaisquer tipos de publicação que defendesse ou tivesse algum tipo de ligação
com aquilo que o Estado considerava grupos de natureza ameaçadora, né? Então, o que são grupos de natureza ameaçadora? Também conceito subjetivo, né? O Estado pode definir qualquer um ali e censurar qualquer tipo de literatura, tá? Dessa forma, já compreendendo toda a cultura católica enraizada no Brasil e ainda a forte influência dessa religião na política nacional naquela época, entenderemos que a Lei Acelerada foi um duro golpe na liberdade de expressão, inclusive, né, da expressão religiosa, tá? Em 1930, Washington Luiz acabou deposto através de um golpe de Estado, sendo aí o último presidente da República Velha, o que, entretanto, não representou a diminuição da perseguição religiosa no período, né? Através do exposto, torna-se fácil compreender que esse foi um dos motivos pelos quais pouquíssimas são as publicações voltadas para a Umbanda existentes no primeiro período de expansão. Então, raríssimas são, né, as publicações nesse período aí. A primeira é 33, com o Léo de Souza, e a maioria não, né, mas começa de fato a encontrar a publicação a partir do segundo período aí, segundo, terceiro período, que começam de fato a surgir diversas obras falando especificamente da Umbanda. Vamos falar um pouquinho sobre a Gabriela Dionísio Soares. A gente já leu aqui, né, no Espiritismo, a Magia, as 7 linhas de Umbanda, mas vamos falar um pouquinho sobre ela aí. E a figura, o que ela representa para as mulheres umbandistas, tá? Hoje eu vejo muito esse movimento de autoafirmação, de empoderamento, e é algo que socialmente é muito positivo, mas religiosamente isso é uma visão minha e ninguém precisa concordar. Eu já expliquei o porquê. Religiosamente tem que ser muito bem colocado, porque você lendo o livro dos Espíritos e entendendo que o espírito ele não tem sexo, né, que você pode vir como tanto de um como de outro, dependendo da missão que você tem que cumprir, desempenhar. Algumas coisas para o Eduardo não fazem sentido, né? A nível religioso. Mas a nível social, como eu falo, é importantíssimo, tem que ser cultuado, tem que ser trabalhado, né? Tem que ser explorado, tá? Então, em 1918, como já mencionado, o Caboclo das Sete Cruzilhadas inicia a expansão de sua raiz, e na página 69 do livro Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, o escritor Léo de Souza nos apresenta a seguinte informação. 10 ou 12 anos depois, com o contingente dessa tenda, incumbiu a senhora Gabriela Dionísio Soares de fundar com o Caboclo Sapoeba a de Nossa Senhora da Conceição. Então essa informação é muito importante e não é tão explorada como deveria. Por quê? Então, em uma época que a mulher ela estava num papel submisso, num papel secundário, num papel, né, coadjuvante, o Caboclo da Encruzilhada, das Sete Cruzilhadas, ele cria a primeira filial, ele cria uma filial de um templo, né? E você para visualizar o cenário na época, tá? O dirigente da Umbanda, do terreiro de Umbanda, ele é o sacerdote daquela religião, né? Ele é o padre, bispo, pastor daquela casa ali específica. E você raciocina que você está vindo de um país, né, de um estado teocrático, de um estado que tinha uma religião oficial, onde todos os representantes de Deus na Terra eram homens, né? Padres, freis, as mulheres sempre num papel secundário, tá? Então ele inicia o processo de expansão, dando a uma mulher o comando de um templo. Ela é a dirigente do templo, ela é a sacerdote da religião, né? É uma coisa que é muito positiva, né?
Então, Gabriela deveria ser um símbolo para todas as mulheres umbandistas na atualidade, pelo que ela representa para o movimento umbandista da época. É um marco. Você começa o processo de expansão dessa forma. E é o que um post meu no Facebook, que eu, de vez em quando eu arrumo umas confusõezinhas lá, de leve, que eu coloquei no Facebook não adianta você ficar pregando empoderamento dentro do movimento religioso quando você não consome produtos que vêm de mulheres umbandistas. Não é todo mundo, todas as mulheres que conhecem isso aqui. Não são todas que conhecem isso aqui. Muitas provavelmente conhecem por se aprofundar, por estudar, por ler, mas não são todas. Então, quantas escritoras umbandistas você lê? Quantas dirigentes umbandistas você acompanha no YouTube, no Facebook? Isso aí também faz parte desse processo de mudança cultural. Isso não é só mulher, o negro também, né? Consumir literatura, música, filme, arte, assim que você de fato está inserido e está lutando, está mudando o cenário. Beleza? Mas essa é a visão do Eduardo, né? E o Eduardo não sabe de nada. Chegamos a ela, apresentamos nesse período alguns fatos que se destacam, né? No primeiro período de expansão umbandista. Infelizmente, essa fase é marcada pela precariedade de registros, o que acaba dificultando o consenso entre a comunidade santo. É muita confusão, discussão sobre o que não é, o período que foi, o período que não foi. Muito ainda há de ser revelado para que a nossa história seja de fato retratada e cultuada da forma que merece, né? É um trabalho muito difícil, porque como dito aí, foi dito ao longo desse módulo, muitos que participaram dessa primeira fase faleceram sem deixar registros, faleceram sem deixar conhecimento registrado, tá? Então a gente tem que ficar naquele processo arqueológico, né? Cavando de fato, procurando, pesquisando. A gente não, né? Que eu sou nada, mas o pessoal que estuda de fato aí, que tá correndo atrás mesmo, produzindo aí material relevante, é um trabalho muito difícil. É um trabalho que requer muito esforço. Ok? Então, fechamos mais um módulo. Espero que ele tenha sido produtivo, tá? E o estudo não pode parar. O umbandista, ele estuda e estuda muito. Vamos que vamos.